A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, vim mais uma vez aqui deixar uma palavra para a nossa meditação, mas antes disso, peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem e quem está chegando agora, se inscreva no canal, você estará evangelizando, ajudando o canal a crescer e assim as vidas serão alcançadas com a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja teu nome. Senhor, toma o primeiro lugar, Senhor, vem falar aos nossos corações, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, tira todo impedimento, faz como bem te apraz, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Hoje nós iremos meditar no livro de Isaías, capítulo 1, que nos fala: criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. No versículo 3, o Senhor ainda fala: o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o Senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. A palavra do Senhor nos fala a indignação do Senhor. O Senhor chama o seu povo ao arrependimento. Ele fala que criou um povo para chamar de seu, que fez tudo por ele, que ele é o Senhor de tudo, mas mesmo assim esse povo não reconhece, não obedece e ainda fala que mesmo os animais irracionais como o boi reconhece seu dono, o boi sabe quem é o dono dele, o jumento ele sabe onde costuma estar o alimento que o seu dono coloca para ele. Mas Israel, ele não compreende o Senhor e não age com sabedoria. Ele procura outras fontes. Em vez de se alimentar do que o Senhor dá, procura outros deuses, procura desobedecer, não faz a vontade do Senhor, não reconhece a voz do Senhor. É um povo rebelde, é um povo que não obedece os mandamentos de Deus. E o Senhor, como Pai, Senhor amoroso, que Deus grande é esse, que se importa tanto com o seu povo. Não é só aquele povo de antigamente. Muitas vezes você pode chegar e dizer: como que aquele povo fez isso? Como que aquele povo foi tão rebelde? Mas aquele povo, o povo de Deus, é o mesmo de agora, é o mesmo. Não mudou nada, somos nós que muitas vezes não reconhecemos quem o Senhor é na nossa vida, o senhorio do Senhor na nossa vida, a grandiosidade do Senhor, e não obedecemos a Ele. Muitas vezes nós agimos como aquele povo, nós não se rendemos à vontade do Senhor. O Senhor diz: vá por aqui, você vai por outro lugar. O Senhor diz: não julgue, e a pessoa vai e julga. O Senhor diz: ajude e ame ao próximo, e aquela pessoa não ama. A pessoa, em vez de amar, rejeita, julga, fala mal, desagrada ao Senhor, entristece o Senhor com seu comportamento. Muitas vezes mente, muitas vezes engana, muitas vezes dá um desperto, muitas vezes acha que o Senhor não está vendo, mas o Senhor contempla todas as coisas. Não adianta se esconder aonde for. Ninguém passa despercebido aos olhos do Senhor, e nós iremos prestar conta de tudo que fizemos. Nós precisamos sim estar nos pés do Senhor, quebrantados, rendidos, reconhecermos a voz do Senhor, obedecermos a Ele, fazermos sua vontade, mas também precisamos agir como o Senhor quer que nós façamos, sem maldade, sem julgarmos, sem ficarmos com o coração duro, como aquele povo. Aquele povo era um povo que tinha tudo para dar certo, mas eles não obedeceram ao Senhor, acharam que só através daquelas leis, daquelas roupas, daquelas tradições, eles estavam encobertos, eles não precisavam amar o próximo, eles não precisavam se arrepender dos seus pecados, achavam que já estavam perfeitos. E o Senhor diz com tristeza, no versículo 4 ele fala: ah, que tristeza. Imagine o grande eu sou dizendo isso, como disse para aquele povo lá de Israel: ah, que tristeza, nação pecadora, povo
raça de perversos, filhos que amam a corrupção, eis que abandonam o eterno Deus, desprezam o Santíssimo de Israel e se afastam do Senhor. A gente deve ter cuidado para não entristecer o coração do Senhor, não se afastar do Senhor, acharmos que com o nosso comportamento, com nossas orações, com nossos sacrifícios, estamos já perfeitos e não precisamos se arrepender, não precisamos ser transformados, não precisamos obedecer ao Senhor porque nós estamos já santos ao ponto de não precisar de conserto. A palavra do Senhor nos diz que todos pecaram, não existe um justo sequer na terra. Quem nos justifica é o Senhor, mas nós não podemos continuar na vida de pecado, nós não podemos continuar nas mesmas práticas antigas do passado, não só aqueles pecados grandes que nós deixamos para trás. Sim, esses sim deixamos para trás. E os outros, a palavra do Senhor diz que o Senhor abomina o pecado. Tanto faz o pecado grande como o pecado pequeno. O pecado de falar mal da outra pessoa, o pecado de julgar o outro, o pecado de comprar e não pagar, o pecado de não se quebrantar com a dor do outro. Muitas vezes se achando melhor que ele, porque está tudo bem no seu lar, na sua casa, com seus filhos, com seu esposo. E muitas vezes tem ali uma pessoa passando por uma dor tão grande no seu casamento, na sua família. Muitas vezes se achamos melhor do que o outro, se achamos que porque está tudo bem na nossa vida, não precisamos ajudar uma pessoa que está passando necessidade. A palavra do Senhor nos diz que aquele que pode fazer o bem o outro e não faz, está pecando. Então nós devemos ter cuidado com as injustiças, com nosso egoísmo, com a nossa vida, para que a gente esteja todo tempo se arrependendo, como os profetas do passado, que todo tempo pedia perdão dos seus pecados, mesmo aqueles que nem se lembravam. Devemos estar todo o tempo nos santificando, nos purificando, pedindo ao Senhor que nos mostre onde a gente precisa se consertar, para que não chegue aquele grande dia e a gente não venha perecer com o mundo e seja vão o nosso trabalho, seja vão o nosso sacrifício. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor chama ao arrependimento e diz também no versículo 9, se não tivesse o Eterno, o Senhor dos Exércitos, nos deixados alguns sobreviventes, já teríamos sido arrasados como Sodoma e Gomorra, teríamos sido destruídos como ele. A palavra do Senhor nos diz que é a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, senão o Senhor já tinha destruído tudo. O Senhor tem compaixão, o Senhor dá cada dia uma oportunidade para que a gente se arrependa, para que a gente se quebrante, para que a gente entenda que nós temos que estar nos pés do Senhor, arrependidos, transformados. Não sejamos como aquele povo, para que nós não venhamos pagar um preço alto como eles pagaram, para que nós não venhamos ser castigados como eles. O Senhor chama todo o tempo para que nós venhamos olhar para nós mesmos, não é para a vida do outro, é para a nossa vida. Para que nós estejamos preparados para ir morar nas moradas celestiais. Enquanto há tempo, nós devemos se arrepender. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 16, lavai-vos e purificai-vos, tirai-vos da minha vista as vossas muitas más obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, lutai pelos direitos do órfão, defendei a causa da viúva. A palavra do Senhor nos fala que nós não só devemos deixar de fazer o mal, mas o servo e a serva do Senhor devem praticar o bem, cuidar do outro, se importar com a dor do outro, levantar aquele que está caído, orar por ele, ter misericórdia da vida dele, dar uma palavra amiga, dar uma palavra de apoio, defendê-lo, ajudá-lo a reerguer e não a derrubar. Quem somos nós para derrubar quem está caído, quem está sem força, quem falhou, quem está no pecado, quem saiu dos caminhos do Senhor? Nós estamos para reerguer e não para derrubar e sair, ficar para o inimigo, e nós iremos ser julgados por todas as nossas atitudes. O Senhor ainda diz nos versículos
18, 19 e 20. Então vinde, sim, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlates, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Para o Senhor não existe pecado que Ele não possa purificar. Não existe maldade que Ele não possa perdoar. O Senhor está disposto a perdoar, seja qual for o pecado, seja qual foi a situação, seja qual foi o tamanho da maldade que a pessoa praticou. Não somos nós que vamos julgar o Senhor. E Ele diz que perdoa. Não existe pecado que Ele não perdoa. Ele diz que tornará alvo como a neve e será também brancos como a lã. O Senhor diz, se você quiser. O Senhor não obriga. O Senhor nos diz, se você quiser. O Senhor é tão lindo, tão grande, tão poderoso, aleluia, tão educado, tão tremendo, tão amoroso para com tua vida, que mesmo que nós sejamos pequenos, insignificantes, falhos, miseráveis e falhos, mas o Senhor nos diz, se você quiser e me ouvir, você comerá o melhor desta terra. O Senhor tem grandes coisas, tem o melhor desta terra para te dar, para te abençoar, para te engrandecer, para te ajudar, para te fazer feliz, para te exaltar na tua vida, na vida dos teus, para te fazer grandes coisas. Se você quiser não viver mais a vida de pecado, se você realmente estiver quebrantado na presença do Senhor, a palavra do Senhor ainda diz, para aqueles que não querem se arrepender, aqueles que querem dar ouvido de mercador e negar o Senhor, o próprio ser, a criatura, negar o Criador. Isso é uma coisa muito maligna, muito terrível, mas é o que mais acontece. Aconteceu naquele tempo e ainda acontece ainda hoje. E Ele diz para esses que não querem se arrepender, se recusardes, se continuarem a negar o meu nome, se forem maldosos e rebeldes, serei todos devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Amém. Aleluia. O Senhor diz, segure na minha mão, esteja na minha presença, se quebrante, deixe de orgulho, deixe de soberba, deixe de querer ser mais do que o outro. Se quebrante na minha presença, que você terá a vida transformada. O Senhor quer te dar vida, o Senhor quer cuidar de ti, quer te dar vida com abundância. O Senhor quer restaurar, quer mudar a história, mas depende de você. Esteja disponível, com o coração humilde e quebrantado. Ouça a voz do Senhor, que mesmo sendo Deus, é Pai misericordioso e clama pelos seus filhos, dizendo, se arrependam, volte-se para mim, que eu farei grandes coisas na sua vida. Meus amados e amadas irmãs, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja teu nome. Senhor, nos ajuda, Senhor, para que nós não caiamos em tentação, para que não sejamos condenados com o mundo, para que a gente se conserte, para que a gente se arrependa, para que a gente esteja com ouvidos sensíveis a Ti, Senhor, que nós não venhamos, Senhor, ter o coração duro, ter o coração mau. Oh Deus Todo-Poderoso e Santo, em nome de Jesus, alcança também, Senhor, aqueles que estão afastados, aqueles que estão, Senhor, com o coração endurecido, que eles se voltem para Ti, que ouça a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço. Amém. Meus amados e amadas irmãs, que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus.